Emoções inabaláveis. Repita comigo, emoções inabaláveis. E eu quero partilhar essa palavra com vocês, porque ao longo do tempo, Deus tem construído no meu coração uma convicção muito clara, de que as nossas emoções, elas são vulneráveis. Mas o desejo de Deus não é que nós tenhamos emoções abaladas. A gente tem que entender a nossa vulnerabilidade emocional, mas a gente não pode viver em abalos emocionais. A gente pode atravessar períodos de pressão emocional, mas nós não podemos viver uma vida cheia de altos e baixos o tempo todo. Compreende o que eu estou dizendo? Não é a vontade de Deus para nós que nós sejamos escravos de uma instabilidade emocional. E para isso, nós precisamos entender que as nossas emoções, elas precisam de liderança. E a liderança das nossas emoções, aquilo que a Bíblia ensina sobre isso, é diferente do que as ciências humanas ou o coach, por exemplo, propõem para as nossas emoções. Porque vai muito além da autorresponsabilidade ou da autodeterminação. Porque às vezes não é só apenas você acordar de manhã, olhar no espelho e mentalizar aquilo que você quer que aconteça, né? Vamos fazer aqui uma mentalização logo cedo e vamos mentalizar que essa semana vai ser incrível. E aí, não estou dizendo que isso é ruim, mas eu estou dizendo que isso é insuficiente. Eu não estou dizendo que ser positivo é ruim, mas eu estou dizendo que o positivismo sozinho não resolve o nosso problema emocional. Por quê? Porque as nossas emoções, elas precisam ser lideradas pelo Espírito Santo. A gente precisa, grave o que eu vou falar para você aqui, a gente precisa de redenção emocional. A gente precisa que o sangue de Jesus e que o Espírito Santo toquem nas nossas emoções que estão feridas pelo pecado. Então, não adianta a gente simplesmente levantar e dizer assim, eu vou me autodeterminar aqui que a partir de agora eu vou ser a pessoa mais estável, eu vou ser a pessoa mais equilibrada da face da terra. Não vai adiantar. Porque apenas ser equilibrado não é ter as emoções que você precisa. Para que as suas emoções sejam inabaláveis, você precisa de uma ação sobrenatural do Espírito nas suas emoções. Escute o que eu vou dizer para vocês. Preste muita atenção. Aqui existe a linha que separa a nossa jornada daquilo que Jesus nos promete, que é uma vida abundante, para uma vida medíocre. Então guarda o que eu vou dizer para ti. Guarda o que eu vou dizer para ti. Existem pessoas que elas creem e confessam Jesus. Elas amam o Senhor. Elas entregam o seu serviço ao corpo de Cristo. Mas elas vivem uma vida que não progride dentro do plano de Cristo para elas, porque elas são anãs nas suas emoções. Elas não expandem emocionalmente. E essa não expansão das suas emoções se dá porque essas pessoas não são intencionais em conhecer o que Deus deseja para as nossas emoções. Então, para que as nossas emoções sejam inabaláveis, as nossas emoções precisam ser espiritualmente saudáveis. A gente precisa de emoções espiritualmente saudáveis. Quando eu olho para esse auditório e me configuro no meio desse auditório, se eu estivesse sentado aí, o que eu veria daqui de cima? Eu veria traumas, eu veria complexo de inferioridade, eu veria neurose de classe, eu veria abandono,
bastardia, rejeição, gente que tem as suas emoções definidas pela opinião dos outros, pessoas que não avançam nas suas emoções porque estão presos naquilo que aconteceu 20 anos atrás. Isso é a nossa condição humana, nós estamos assim. Nós estamos assim. Eu vou dizer de novo, nós, não vocês apenas, nós todos estamos assim. Agora, qual que é o convite de Jesus para nós? O convite é, venha a mim você que está cansado, que eu vou te aliviar. Não é, venha a mim e permaneça no mesmo lugar. Venha a mim para que você comece um processo de transformação nas suas emoções. Então, Deus não deseja que você passe uma vida inteira sendo escravo da opinião alheia. Deus não deseja que você passe uma vida inteira sabotando a frutificação que Deus te chamou para dar por causa do medo descontrolado. Deus não deseja que você não consiga se relacionar com as pessoas por causa da insegurança. Eu não posso me entregar porque vão me trair. Deus não tem esses desejos sobre nós, porque isso tudo é fruto do pecado, isso tudo é fruto da anomalia que recaiu sobre nós, isso tudo é fruto daquilo que não tem a marca de Deus. Por quê? Porque Jesus em João capítulo 10, versículo 10 disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, eu quero ler um texto aqui, e daqui a pouco vou colocar alguns caminhos práticos, mas antes eu quero contar uma história da minha vida para você entender de qual lugar eu falo a respeito desses calabouços aí emocionais que a gente precisa sair. Escute isso. Quando eu era criança, minha avó, ela tinha uma visão muito equivocada a respeito dos netos. Então, a minha avó era uma descendente, era uma neta de sírios que vieram da Síria para o estado de São Paulo. E a minha avó era extremamente bairrista, era eu e os primos, e mais ninguém. Então, para minha avó, mãe do meu pai, não existia absolutamente mais ninguém importante que não fosse meu pai e eu, e depois o meu primo, e o outro primo, e o outro primo, e acabou o mundo. Só que dentro dessa escala dos primos, a minha avó tinha uma certa idolatria por mim, que eu não sei de onde veio. E os meus outros primos eram mais velhos, né? E a minha avó me chamava de santinho vivo. Imagina. E os meus outros primos, 4 anos de diferença. O outro 5. E o que acontecia? Escuta essa história. Meu primo morava do lado de baixo, aqui, ó, da casa da minha avó. E os outros moravam do lado de cima, na rua de cima. E esse de baixo aqui, essa moçada nova não vai nem saber do que eu estou falando. Esse de baixo aqui comprou um Mega Drive. Quem aqui sabe o que é um Mega Drive? Levanta a mão para eu ver. Pouca gente. Super Nintendo, você sabe o que é? Quem sabe o que é o Super Nintendo? Levanta a mão para eu ver. Então o Mega Drive é o pai do Super Nintendo. E o Atari é o avô. Alguém aqui sabe o que é um Atari? O pessoal sabe mais o que é Atari do que é Mega Drive. Então, é que o Mega Drive, sei lá, acho que não, era mais caro, sei lá, do que o Atari, não sei. Eu sei que esse meu primo era playboy e comprou um Mega Drive. E aí o que os meus primos faziam? Eles vinham para jogar Mega Drive na casa do outro primo. Só que para eu, que era o pirralho, o pentelho, de 5 anos mais novo, não ir lá estragar a brincadeira deles, quando eles vinham, eles se agachavam para passar em frente à casa da minha avó. Para eu não ver. E, irmão, o que os olhos não veem, mas só que a avó Lourdes não deixava. Ela falava, lá eles se agachando. Estão fazendo pouco do santinho vivo. Meu irmão. Cadê a sabedoria? E eu, onde, vó? Tá lá, se agacharam. E eu, ninguém me ama. E aí o que eu fazia? Tinha aquele telefone de discar,
né? 1980 o negócio aqui. No começo dos anos 90. Aí eu ia lá e ficava discando, cara. Punha o dedinho e ficava... Rac, 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 que era o telefone da minha tia de baixo. E o telefone chamava pá, pá. E que alguém atendia? Porque eles sabiam que era eu que estava ligando. E a avó falava, como podem ficar fazendo pouco do santinho? Gente, sério. Isso gerou em mim uma marca de rejeição que levou anos para se resolver. Eu jurava que ninguém me amava. Estou te falando. As minhas primeiras namoradinhas, quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu tinha que mandar um pix para cada uma, pedindo perdão, porque eu perturbava aquelas almas. Você me ama? Já disse que amo, mas fala mais. Pelo amor de Deus. Quem aguenta um trem desse, gente? Não aguenta. E eu ficava, sabe? Era um negócio insaciável. Tinha que ter foto no Orkut, no MSN. Não, tudo que lugar, cara. Sabe? Comigo. Não, você não coloca foto no Orkut é porque você não me ama. Se você me amasse, você põe uma foto no Orkut, você não quer me assumir. Sabe o que era isso? A voz da rejeição. Voz da rejeição. Instalada onde? Lá na infância. Os anos foram passando, eu fui amadurecendo, mas onde eu experimentei, escute o que eu vou contar aqui para vocês, onde que eu experimentei um encontro com isso? Uma vez que eu estava lendo a história de Davi, e eu cheguei ao texto de que Jessé, ele rejeita Davi na mesa. E quando Davi tem os seus filhos, Absalão tenta falar com Davi por 7 anos, e o que Davi faz? Rejeita. Por quê? Grave o que eu vou dizer para você. Todo rejeitado vai rejeitar em algum momento. E ele vai rejeitar antes de ser rejeitado. Ele vai ser a pessoa que vai chegar e vai fazer o seguinte: eu não quero mais. Mas o que aconteceu? Não, eu não quero, porque ele supôs na cabeça dele que ele vai ser rejeitado. E naquele dia o Senhor falou comigo, lendo a palavra. Ele falou assim para mim: você não pode seguir assim. Você precisa de cura. Você precisa de cura. Por quê? Porque a voz que te falou essas coisas não é verdade. E eu comecei a andar em outro lugar. E eu devo muito da minha cura à minha esposa. Muito. Porque eu casei com uma mulher sábia. E uma mulher muito forte. E a Susan nunca reforçou nada das minhas carências. Pelo contrário, ela sempre confrontou e me tirou dos lugares. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque lembra os primos que abaixavam? Janeiro desse ano eu estava em São Paulo e eu peguei uma amidalite gravíssima. Fiquei muito mal. Eu estava no hotel, estava pregando, estava sozinho. E sabe quem foi a pessoa que ligou, perguntou como eu estava, falou comigo todos os dias de chamada de vídeo, se dispôs a levar no hospital, a fazer tudo o que precisava ser feito? Quem? O primo que abaixava. Porque, na verdade, aquele primo nunca me rejeitou. O que se instalou dentro de mim foi uma mentira. E é sobre isso que eu quero hoje falar com vocês. A gente precisa sair desses lugares. Por quê? Porque as nossas emoções precisam ser saradas por Jesus. Vocês estão aqui em outro país, longe de casa, sofrendo pressões inimagináveis, vivendo humilhações, desafios em outra cultura, e vocês precisam entender algumas coisas
sobre a vontade do Espírito Santo para as emoções de vocês. Por isso que eu quero ler Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. E aí aqui eu quero falar sobre 4 passos que Neemias dá para desenvolver emoções inabaláveis. 4 passos que Neemias dá para desenvolver emoções inabaláveis. Neemias capítulo 6, do 1 ao 14, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal contra mim. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que está acontecendo é verdade, é pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortaleça as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que este estava trancado portas adentro, e ele me disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. Então eles poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Essa é uma declaração de Neemias a respeito da construção dos muros de Jerusalém. Neemias está reconstruindo os muros da cidade que haviam sido destruídos. E Neemias está lidando com uma severa oposição. Esses homens, Sambalate, Tobias e Gesem, eles estão querendo parar a reconstrução. Só que Neemias está avançando. Ele está levantando o muro em tempo recorde. E ele já tinha feito quase tudo, não tinha brechas no muro. E o pessoal está dizendo assim: esse cara vai fazer o que Deus entregou nas mãos dele. E aí o que acontece? Eles não conseguem parar a obra das mãos de Neemias. Então eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar estabelecer um caos dentro de Neemias, para que o próprio Neemias pare. Então eles não conseguem parar o que Neemias está fazendo. Então eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar desequilibrar emocionalmente Neemias, para que o próprio Neemias desista. Aqui você tem que entender o seguinte: a reconstrução desses muros faz parte do plano de Deus para Israel, que estava guardando o caminho da chegada de Jesus. Então estes opositores aqui, eles não estão se opondo apenas à construção de algum muro, de alguns tijolos empilhados. Eles estão se opondo ao plano de Deus. Você consegue compreender isso? E
Como que eles vão fazer isso? Eles vão tentar desequilibrar as emoções daqueles que estão construindo. Esse movimento não mudou. Deixa eu te falar uma coisa aqui como pastor de igreja. Sabe qual que é o trabalho mais duro de um pastor? E os pastores aqui vão concordar comigo. É que a gente está construindo coisas grandes, mas ao mesmo tempo a gente tem que apagar muita fogueira de crises emocionais que nem eram para existir. Por quê? Porque muitos de nós estamos tomando como verdade as sugestões que entram na nossa mente pela boca do diabo. E deixa eu te explicar uma coisa sobre o diabo. O diabo nunca vai pôr a mão no teu peito para te parar. Ele vai colocar uma ideia na sua mente para te desestabilizar. O diabo ele não vai ficar na tua frente dizendo, daqui você não passa. O diabo ele vai soprar algo no teu ouvido para que você deite e não prossiga. O diabo ele não é um opositor físico. O diabo ele é um semeador de dúvidas a respeito da fidelidade do caráter de Deus. O diabo, ele não vai aparecer de tridente e com o rabo cortado e com a língua de serpente, olhando para você e dizendo, eu vim aqui te bloquear. O diabo ele vai tentar estabelecer dentro de você um desânimo e um descrédito tão grande para que você mesmo pare a tua jornada. Por isso que você precisa entender uma coisa, grave isso, meu amigo, minha amiga que está aqui essa noite. Escute para você nunca mais esquecer. Contra o diabo, você não resiste falando em língua estranha. Contra o diabo, você não resiste dizendo assim, pastor, ora por mim. Contra o diabo, você resiste declarando a palavra. Contra o diabo, você não vence dizendo assim, ai, alguém faz uma visita pastoral para mim. Contra o diabo, você se levanta, olha e diz assim, vai-te Satanás, porque está escrito assim, ó. Foi assim que Jesus resistiu ao diabo. Você precisa conhecer o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Porque o que o diabo vai tentar é bloquear você por dentro. Eu sou novinho, mas eu sou rodado, eu sou igual a ambulância. É bom de ano e ruim de quilometragem de lata também. Já rodou muito. E nessa minha rodagem eu fico vendo o comportamento das pessoas. Cara, tem horas que as pessoas viram a cara com você, você fala assim, Jesus, o que aconteceu? E aí você fala, deve sei lá, né? Não deve estar bem hoje. Aí passa outro dia, passa por você, não cumprimenta, não sei o quê, você fala, vixe, o que aconteceu? Daqui a um pouco tu vai ver, alguém falou uma coisa que você não disse e disse para a pessoa que você disse. E a pessoa fez o quê? Acreditou. Sabia? Um dia tinha um irmão aqui, ele não está aqui hoje, mas uma hora ele vai estar. Um dia esse irmão estava varrendo a frente da igreja, essa história eu nunca vou esquecer. O irmão estava varrendo a frente da igreja, e o outro chegou nele e falou assim, eu acho que até o Márcio deve ter sido testemunho dessa história aí. O outro chegou nele e falou assim, não varre aí fora. Aí o cara falou assim, por quê? Ele falou assim, porque o pastor não gosta que varre aí. Aí um dia, eu estou na mesa com esse cara, o cara fala assim para mim, pastor, é verdade que o senhor não gosta que varre a calçada? Aí eu falei, eu gosto que varre. A calçada da igreja tem que estar limpa. Ele falou, não, porque eu estava varrendo a calçada. A pessoa lá falou para mim que o senhor não gostava que varresse a calçada. Eu falei, Jesus amado, que mundo que eu estou. Que eu nunca disse isso. Você percebe? E às vezes o cara está ali varrendo a calçada com tanta alegria, é o lugar que ele achou assim, que é o lugar da frutificação dele. Jesus me chamou para varrer essa calçada.
Essa é a missão da minha vida. E chega um enviado do cão, um boca de serpente, e fala, você varrer a calçada. Cara, eu nunca falei nada. Por quê? Porque Satanás, ele é um semeador de ideias, gente. Ele é um semeador de ideias. Onde que foi todo o problema iniciado no jardim? Com uma semente de uma ideia distorcida a respeito de quem é Deus. Então a gente precisa entender isso, que o diabo, ele não vai pôr o pé no teu caminho e dizer assim, daqui você não passa. Ele vai pôr uma ideia no teu coração para que você pare. Mas a gente veio aqui essa noite em nome do Senhor Jesus, romper com isso para a glória de Deus. Eu tenho amigos que são pastores na nação brasileira e essa voz de vez em quando vem na minha cabeça. Você viu fulano? Se você não ligar, não te liga. Que amizade é essa? Só unilateral? É só você que corre atrás? Para, seu bobo. Eles estão fazendo pouco de você, do santinho. A voz volta, gente. Volta ou não volta? Te visita ou não visita? Só que agora sabe qual que eu digo? Vai, Satanás, você não vai colocar a mão nos meus relacionamentos. Você não vai desconstruir aquilo que Jesus construiu. Ninguém é obrigado a ficar me lambendo, não. E se eu quero conversar, eu vou atrás. Sai, capeta, da minha vida. Porque o Senhor está construindo dentro de mim. Você não vai parar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, gente, nós precisamos das emoções de Neemias. Que homem é esse? Que o mundo está se levantando contra ele e ele está levando à frente aquilo que Deus entregou para ele fazer. São as nossas estruturas internas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai construir nada maior fora de você do que aquilo que Ele construiu dentro de você. Deus não vai expandir nada na sua vida fora, sem que antes Ele tenha expandido dentro. E isso não está aqui no meu esboço, mas acabou de descer no meu espírito e eu vou partilhar isso com você aqui agora. Escute. Quais são as primeiras coisas que a gente tem que se arrepender diante de Deus? São das palavras do diabo que nós atribuímos como verdade e interiorizamos como valor na nossa vida. A gente precisa se arrepender diante de Deus e dizer, Deus, eu não quero as palavras do diabo governando a minha mente. Eu não quero emoções que são fruto das palavras diabólicas que entraram no meu coração. Eu quero ser livre dessas mentiras que o diabo estabeleceu dentro de mim, para que as minhas emoções possam de fato glorificar o Senhor. Nós precisamos levar isso em arrependimento. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos altamente maduros. Nós achamos que nós somos altamente preparados, mas na verdade, nós precisamos ir aos lugares da nossa imaturidade e santificá-los na presença de Deus. Aleluia! Então, Deus não vai edificar fora de ti, fora de mim, antes que Ele tenha edificado de maneira muito poderosa dentro de nós. Por quê? Porque essa mesma voz vai voltar diversas vezes. Ela vai assediar você diversas vezes. E enquanto você não estiver nessa posição que Neemias foi colocado, você não vai conseguir executar aquilo que Jesus chamou. Então, quais são as coisas que nós precisamos para que a gente possa ter emoções inabaláveis? Primeiro, nós precisamos de uma emoção capaz de ser fiel a um foco que glorifique a Deus. A gente precisa que Deus nos ajude, que o Espírito nos dê graça para estabelecer áreas de foco na nossa vida que glorifiquem a Deus. Qual que é o maior drama que nós estamos vivendo, fruto do pecado e do contexto que nós estamos?
A cada hora a gente é assediado para mudar o nosso foco e a gente muda. Você quer ver uma coisa? Quem está aqui que serve a Jesus há mais de 20 anos? Levanta a mão para eu ver. Olha só. Há mais de 30. Aí só diminuindo. Sabe por quê? Ei. Essa pergunta aqui hoje ela é relevante, mas ela é mais relevante para ti daqui 10 anos. Porque daqui 10 anos você pode estar sentado em um auditório e alguém perguntar: quem aqui serve a Deus há mais de 10 anos? Aí você vai lembrar assim, 10 anos atrás, o pastor Tiago, lá em Cidade do Leste, fez essa pergunta. 10 anos depois, eu estou aqui no mesmo lugar, servindo o mesmo Deus e caminhando na mesma área de foco de 10 anos atrás. Cara, esse é o desafio da sua geração. É o desafio, escute o que eu vou pregar aqui para ti. É o desafio de perseverar na esperança do prêmio que só os constantes recebem de Deus. A vida que só quem é constante desfruta. A glória de quem só quem persevera em Cristo vai conhecer. Então Neemias, ele tem um foco. Eu vou construir esse muro e pronto. E o que os caras entram? Como que o diabo tenta atrapalhar essa construção? Começa a tentar desfocar. Vem jantar aqui em casa. A gente preparou um banquete. Neemias olha para os caras e fala: eu estou comprometido em uma grande obra e eu não posso descer daqui. Eu não vou sair desse muro enquanto eu não acabar esse negócio. Mas você sabe que o mais relevante para nós aqui hoje não é o fato deles terem chamado e Neemias ter dito não. É que a Bíblia diz que eles repetiram isso 4 vezes. Sabe o que a gente precisa cravar como compreensão aqui? O diabo não vai bater uma vez só na tua porta. Ele vai bater, você vai dizer não. O que ele vai fazer? Ele vai dar um tempo, você vai achar que ele esqueceu de ti, e daqui a pouco ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a bater de novo. Grave o que eu vou falar para ti. Você pode ir para novos níveis, mas você vai enfrentar os mesmos gigantes várias vezes na sua vida. Se o inimigo encontrou um lugar vulnerável em você, ele vai voltar batendo naquele lugar várias vezes na tua história. Davi matou Golias. Décadas depois, Davi está velho e cansado. Quem se levanta? Um gigante chamado Isbi-Benob. Sabe de quem ele era irmão? De Golias. O Isbi-Benob esperou décadas para voltar, para vingar o Golias. Eram 5 gigantes na casa de Golias. Quantas pedras Davi levou? Ou você não está lendo a Bíblia? 5. Davi levou uma pedra para cada irmão de Golias. Uma para Golias e outra para os 4. Só que o que aconteceu? Demorou mais de 15 anos para o outro irmão se manifestar. Eu vou profetizar algo aqui para ti. Escuta e grava no teu espírito. Não acredite que você venceu uma guerra hoje, que você nunca mais vai encontrar com ela pelo caminho. Você não venceu uma guerra, quem vence as guerras é Jesus. Você venceu uma batalha, vai ter de novo, e vai ter de novo, e vai ter de novo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, essa noite, ajusta esse foco. Ajusta o foco. Deixa eu te dizer uma coisa. 20 anos atrás, sabe o que eu estava fazendo? Pregando. 20 anos depois, o que eu estou fazendo?
pregando. E sabe qual que é o meu alvo? Pelo que eu oro, eu não julgo que eu alcancei nada. Louvado seja Jesus que eu passei os últimos 20 anos fazendo isso. Qual é a minha meta? É que daqui a 20 anos eu esteja pregando com mais fogo, com mais graça, com mais glória, com mais poder. Por quê? Porque eu só posso acabar isso daqui quando esse muro terminar. E quando termina? Quando eu morro ou quando Jesus volta. Então tem que ajustar o foco. Você tem que olhar e falar: eu vivo para isso daqui, eu vivo para a glória de Deus. E quem me arranca dessa muralha? Ninguém. Ninguém me arranca daqui. Eu vou para os pés de Jesus e digo: Deus, me ajude a perseverar. Quem está feliz aqui essa noite? Eu estou sentindo algo do céu aqui sobre a tua vida hoje. Deus está chamando você para andar com uma nova velocidade, mas não apenas isso, com um novo peso. É como se o Senhor te desse pernas mais firmes para caminhar. Por quê? Porque Deus não quer você queimando muito, Deus quer você queimando sempre. Deus não quer você empolgado, Deus quer você fundamentado. Deus não quer você correndo, Deus quer você como árvores que andam a cada grande movimento. Você tem que arrancar a raiz e colocar na terra de novo, porque você foi chamado para ser constante. Gente de raiz. O que você é? Eu sou cristão. O que eu creio? Eu creio na Bíblia. Quem eu amo Jesus. Para que eu vivo? Eu vivo para a glória de Deus. Quando isso? Hoje. E daqui 10 anos? Igual. E daqui 20 anos? Igual. Por quê? Porque eu estou envolvido em uma grande obra e eu não posso descer. Sabe quem vai ser o seu maior sabotador? Suas emoções caídas. As vozes de serpente ao teu redor. Eu vou te falar uma senha que eu uso. Toda vida que alguém fala algo para mim, eu sempre fico olhando e dizendo assim: é boca de Deus ou é boca da serpente? Sempre. Sempre. Toda vida que alguém está falando algo, eu digo assim: é Deus ou é o diabo que está atrás dessa pessoa tentando desestabilizar as minhas emoções? Você quer ver quando eu reconheço que a serpente pode estar agindo? Quando alguém chega e fala assim: você está sabendo do que estão falando de você? Aí eu digo assim: eu não quero saber. Eu já sei o que falaram sobre mim. O que falaram? Que eu sou eleito antes da fundação do mundo. Que eu fui gerado em Cristo Jesus para boas obras. Que eu sou amado, beloved. Que eu sou aquele a quem Jesus ama. Já falaram sobre mim que eu sou a casa do Espírito Santo. E já falaram sobre mim que Jesus vai voltar para me buscar. Essas são as informações sobre mim que eu quero. As outras fica para você, que eu não quero saber. Inclusive eu sou muito pior do que as pessoas estão falando. Por isso que eu preciso de redenção em Cristo. Pronto, acabou. A boca de serpente fecha. Porque se você pegar, irmão, a palavra da boca de serpente, você está morto. Às vezes nem a pessoa percebe. Sabia? Às vezes nem a pessoa vem com bom, só que você é que tem que filtrar. Você tem que saber o que te toca, o que te paralisa, o que te mexe, o que te abala, e é você que tem que fechar as portas. Meu pastor disse para mim um dia assim: Tiago, alguém pode tocar no teu corpo, alguém pode tocar no teu dinheiro, alguém pode tocar na tua reputação, alguém pode tocar em tudo que é teu, só que nas tuas emoções só toca quem você deixa. Eu falei: uau, isso aqui é uma chave, eu nunca mais vou esquecer. Nas minhas emoções só toca quem eu deixo. Então Deus está te chamando para não descer desse muro. Para ser estável. E quem é teu inimigo? A sua emoção caída que precisa de redenção, precisa ser liderada pelo Espírito. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Bem forte. A segunda coisa, como é que a gente faz para as nossas emoções
se tornarem emoções inabaláveis, a gente faz um pacto com a verdade. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem mente precisa lembrar da história. Quem fala a verdade, não. Então, qual é a grande prisão que você vai entrando ao longo do caminho? A prisão da mentira. E a mentira, ela é tão diabólica, que às vezes ela se apresenta para nós como algo bom. Ah, eu não falei a verdade porque a pessoa ia ficar triste. Eu não falei a verdade porque, meu Deus, olha o que podia acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, não falou a verdade? Não, vai acontecer. E vai acontecer pior, porque aí você vai ser tido como quem sabia e não falou. Por quê? Porque a mentira tem medo da luz, mas a verdade é filha do tempo. Chega uma hora que o tempo diz apareça e a verdade, emerge. E a mentira é o recurso do diabo. Como que o diabo usa a mentira para te desestabilizar? Ele te conta uma mentira sobre Deus, te conta uma mentira sobre você e te conta uma mentira sobre teu semelhante. Então ele cria um falso padrão de quem é Deus, um falso padrão de quem é você e um falso padrão de quem é o outro. E ele te engoda. E você passa a não mais acreditar em Deus, não mais acreditar em si e não mais acreditar no outro. Tudo por causa da mentira. E a mentira nem sempre é mentira completa, ela é só uma distorção da realidade, é uma meia-verdade. Tive um amigo, um dia a gente estava saindo da casa dele, na época do MSN ainda. Aí ele tinha um Monza Classic. Aí a gente está dirigindo assim, Aí o cara dá assim, uns 4 quarteirões da casa dele, ele diz, tenho que voltar. Eu falei, oxe, esqueceu a carteira, esqueceu alguma coisa? Esqueci o MSN aberto. Eu falei, oxe, foi aí vaso. O que tem nesse MSN que a varoa não pode ver? Que isso? Que isso, varão? Varão traíra? Varão sedutor? Não dá. Entendeu? Verdade, luz. Conta bancária, dá a senha. Se um dos cônjuges é descontrolado financeiramente, não dá o cartão. Mas tem que mostrar o extrato. Ah, o teu dinheiro e o meu dinheiro. Não casou, filho. Não vem, cara. Pode se chatear. Tá. Faz um corte disso aqui, tá, Geila? Isso aqui tem que ir para a internet. O meu dinheiro e o seu dinheiro. Não casou. Casou. Não tem meu dinheiro, o seu dinheiro, é nosso dinheiro. Não tem sua conta, minha conta, é nossa conta. Não tem a sua vida, a minha vida, é a nossa vida. Não tem o seu celular e o meu celular, é o nosso celular, porque casamento é de 2 fazendo 1. E se não é assim, não tem unidade, tem divisão, e divisão vai virar divórcio. Entendeu? Não tem esse negócio, meu amigo. Aí depois vai jantar com o sambalate mesmo. Quem está feliz ainda aqui hoje? Eu estou demais. Só estou falando verdade. A gente depois, irmãos, fica com a emoção abalada, tentando catar os cavacos que a gente espalhou na mentira. Fica perdendo noite de sono, pensando, se descobrirem, então é melhor não fazer nada. Suas emoções agradecem. Fica tendo crise de ansiedade. E se descobrirem? Não tem nada para descobrir. Vocês vão ver lá no livro que vocês vão comprar, diga amém. Amém. As raízes, eu conto da minha ansiedade. Eu tinha 9 anos, quando a minha mãe quase morreu. Ficou 15 dias na UTI. E eu vivi todo o luto, pastor Rudy, de uma criança que perde a mãe. Eu vi a família reunida, meu pai chorando, meus avós desesperados, o veredito do médico era, ela não volta mais, quase com morte cerebral, e eu vivi todo esse processo. Quando a Susan teve a Júlia,
a Susan foi para UTI, ficou internada, e eu voltei com a Júlia sozinho para casa. Sabe por quê? Cara, eu não sei explicar isso. Às vezes a minha teologia não comporta essas coisas, mas parece que os nossos maiores medos, eles vêm nos visitando assim, ó. Quando eu fui sozinho para casa com a Júlia, sabe qual era o meu pensamento? Deus, não foi comigo, mas vai ser com ela? Ela vai viver sem a mãe? Eu sei o que é essa dor, eu não quero que ela viva isso. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Você sabe qual foi o dia que disparou a crise de ansiedade em mim? O primeiro disparo? Quando eu peguei Covid. E não é porque eu ia morrer. Não é porque, eu vou morrer. Sabe qual era o meu pensamento? Qual você acha? A minha filha vai ficar órfã. E eu conheço essa dor. Como vai ser? Quem vai cuidar? O que vai acontecer? Quer que eu diga uma coisa? Eu peguei Covid 3 vezes até que eu contei. Depois eu descobri a cura da Covid. Prepara. Não faça teste. Nunca mais peguei Covid quando eu parei de fazer os testes. Eu pego gripe. Às vezes umas mais fortes. Covid nunca mais. E sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Que eu não tenho controle sobre essas coisas. Tudo que eu posso é viver uma vida na verdade. Terceiro, como que eu preciso agir para ter emoções inabaláveis? Eu preciso pedir de Deus uma dose de coragem. Coragem para não ser aquele que foge. Coragem para não ser aquela que diz assim, eu vou ficar deitada. Gente, eu sei que tem lugares que a gente se aprofunda em processos depressivos, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de terapia, a gente precisa às vezes de medicação. Não estou nada contra isso daqui. Mas eu estou aqui dizendo que existe uma mão do Espírito que é capaz de nos levantar e nos colocar num lugar de coragem. Existe uma graça de Deus capaz de nos colocar em um lugar de enfrentamento na vida. Sabe aquele lugar que você se levanta e fala assim, Deus me chamou e eu não vou fugir à minha responsabilidade. É isso que Neemias diz. Neemias diz assim, um homem como eu não fugiria. O cara chega e fala, vamos se esconder no templo, estão vindo te matar. Sabe o que Neemias fala? Então vão me matar no muro. Sabe onde o meu sangue vai escorrer? No muro. Onde eles vão ter que me pegar? No muro. Porque eu não fujo. De verdade, nós estamos precisando de um avivamento de homens assim. Homens que digam assim, eu morro, mas eu morro no muro. Eu morro fazendo o que Deus me chamou para fazer. Sabe por quê, gente? Todo mundo vai morrer. Só existe uma diferença. Tem algumas mortes que não glorificam a Deus, tem outras que glorificam. Escolha que tipo de morte você quer. Eu quero a que glorifica Ele, por isso que eu quero morrer no muro. Todo mundo vai morrer um dia. Quer queira aqui, se Jesus não voltar, daqui a 80 anos, nós seremos a maioria, só uns longevos aí, mas nós seremos uma comunidade de pessoas mortas. Estaremos do lado de lá, no arquém do além. Só que tem um tipo de morte que Deus fala, poxa vida, uma vida inteira gasta à toa. Agora tem outro tipo de morte que Deus coloca os anjos assim, e diz, bora pessoal. Quem está chegando aí? O João Batista. Deitou lá na terra, agora está chegando aqui. Quem está chegando? O Estevão, colocou todo mundo lá e tal. Foi uma pedrada na testa, já está ali. Quem está chegando? O apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É esse tipo de morte que a gente tem que querer. Quer me matar, me mata no muro. No centro do que eu nasci para fazer.
Sabe? Imagina. Eu falei isso aí um dia lá no Brasil, não sei se alguém se escandalizou. Um dia desses eu ia pregar sobre paternidade na igreja. E aí eu estava assim, tal, a coisa estava meio fechada. Eu falei, cara, o que eu vou falar? E eu sei que tem que falar de paternidade. Aí eu entrei no YouTube e coloquei aquele... Tem um teaser daquele filme Armagedon. Cara, meu irmão, eu comecei a assistir aquele filme, eu falei, cara, isso aí é paternidade. O namorado, o noivo da filha do cara, tá lá com ele no asteroide. E só tem 2 caras que podem explodir a bomba. Ou é o pai da menina, ou é o noivo. Só os 2 que sabem explodir. Aí o noivo fala, não, eu vou explodir. Ela não pode viver sem você. Aí o Bruce Willis fala, então tá bom, entra. Quando chega na hora, ele empurra o genro para fora e fecha a porta. E o genro começa a bater. E aí começa a ver um flash, assim, no filme da vida da menina balançando no balanço. Ela correndo para os braços dele e tal. E a menina assistindo ele na telinha. E de repente ele olha e assim, sabe aquela cena vai passando dentro do olho dele a menina. Aí ele vê a cena do casamento e tal. E ele mete o botão na bomba, salva o mundo inteiro. E a filha fica olhando o pai se explodir lá em cima. Eu disse assim, isso daí é um pai de verdade. Por quê? Porque a vida tem que correr para frente. Sabe por que tem muito pai e muita família naufragando? Porque o pai tem 35, 40 anos na cara e está pensando no próximo tênis que ele vai usar, está pensando no próximo carro que ele vai comprar. Deixa de ser criança. Você tem que morrer pelas tuas filhas, pelos teus filhos. Você tem que olhar agora e dizer, agora não é mais para mim, agora é para eles, agora eu morro, para que eles vivam. Isso é padrão emocional de Neemias. Sabe, isso é sobre, eu sei que eu estou indo embora, e eu sei que tem gente vindo atrás de mim, e eu preciso me encontrar com esse lugar. Eu sei que às vezes isso é duro para nós, mas isso é necessário, porque Jesus está esperando esse tipo de padrão para poder remir as coisas que estão perdidas no meio do caminho. Eu vi um vídeo de um pai essa semana, não sei o contexto, mas o pai estava procurando um coração para o filho, ninguém encontrava o coração. Alguém viu esse vídeo? Aí tem um vídeo, o último vídeo do pai. O pai fala, filho, eu encontrei um coração para você. Vai ser o meu. Que tipo de amor é esse? É o amor de Deus por nós. E é nessa âncora que tem que estar as nossas emoções. E último, como que as nossas emoções se tornam emoções inabaláveis? Quando as nossas emoções, elas recebem o revestimento da fé. E fé não é extrair coisas de Deus. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé não é o caminho que eu uso para tirar uma bênção das mãos de Deus. Fé é deitar, dormir e levantar, porque Deus te faz habitar em segurança. Sabe o que Neemias faz? Diante de tudo isso, Neemias ora. E Neemias diz assim, Deus, o Senhor está vendo tudo. Eu vou terminar dizendo para ti uma coisa. Sabe quem são as pessoas com as emoções mais saudáveis que eu já conheci na minha vida? As pessoas que mais oram. As pessoas que mais gastam tempo falando com Deus. As pessoas que não levam sobre si peso extra. As pessoas que entram na presença de Deus e deixam tudo lá. E confiam que Deus, a seu tempo e na hora certa, vai fazer aquilo que tem que ser feito. Te caluniaram, você está aqui triste por isso? Ore. Traíram você? Ore. Está sendo visitado pelo trauma do passado? Ore. E eu tenho uma especial advertência para a nova geração.
A gente tem a roupa do ministério, a gente tem o tênis do avivalista, a gente tem a música do avivamento, a gente tem a pulseira da última conferência, a gente só não tem o joelho dos pais espirituais. A gente só não tem as lágrimas dos avivalistas, a gente tem a grife, a gente só não tem a trajetória. A gente ainda não aprendeu a ganhar as coisas de madrugada. Ah, mas não tem diferença orar de dia e de madrugada. Tem muita. De dia tem muita perturbação. Quem aqui é casado, tem filho, levanta a mão. Você consegue orar depois que teus filhos acordam? Só se for fazer culto doméstico com eles. Quem aqui é casado, levanta a mão. Quando você está bem parado assim, a sua esposa não passa por ela aquele anjo que vai no ouvido dela e fala assim, ó, olha lá, ele está sentado. Você já viu esse anjo? Conhece ele? Ela não pode ver você parado. Um anjo fala, ele está lá, parado. Ei, eu vi uma estatística que os homens passam em média 7 horas e meia por ano no banheiro escondido das mulheres. É verdade. Eu vi uma estatística, porque é o único lugar que a gente consegue que ela chame a gente e fale assim, amor, você fala, estou no banheiro. Aí ela respeita. Porque elas vão falar para você fazer alguma coisa. Você está fazendo aí dentro? Estou orando. As irmãs não riem, né? Vocês sabem que é verdade, né? Você não consegue, ei, mas de madrugada, ó, aquele silêncio, tem ninguém acordado. Você vai para o teu cantinho ficar a sós com Deus. Ai, pastor, mas eu vou dormir 1 hora a menos. Mas você vai ganhar tanto depois quando você estiver acordado. Parece que os nossos pais na fé sabiam o que estavam falando. Levanta de madrugada para orar. Só que eles diziam que de madrugada a fila é menor, né? E é mentira ou é verdade? Eu acho que é verdade também. Porque, vamos usar o raciocínio, a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores. Deus diz para Ezequiel, busquei um homem que estivesse na brecha e não achei ninguém. Cara, se de madrugada Deus olha na terra e vê alguém orando, Deus está falando assim, cara, achei um aqui, ó, que o resto está tudo dormindo. E de dia, meu irmão, aquele relatório de tempo lá do teu celular vai dizer para você quanto tempo você ora. Sujou agora, né? Vai dizer a tua média diária da última semana. Entra lá, eu vou te desafiar hoje a fazer isso. Sai daqui desse culto e acessa. Jesus tem que segurar na tua mão. Qual foi a tua média diária na semana passada de tempo com o celular? As nossas emoções estão sobrecarregadas porque nós não oramos mais. E se a gente não ora, não tem fé. E se não tem fé, tem o quê? Sobrecarga. Quer emoções inabaláveis? Peça para Deus joelhos resistentes. Peça para o Senhor joelhos resistentes. Eu termino, para a gente cear, dizendo para vocês o seguinte. Nos últimos 20 anos, Deus me deu muitas coisas que eu pedi ao Senhor no ministério. Muitas. E de uns anos para cá eu passei a perseguir só uma. Eu tenho orado todos os dias e dito, Deus, eu quero ser um homem de oração. Mas eu não estou falando de vir uma vez por semana orar só. Eu não estou falando de terça e quinta lá na oração devocional. Eu estou falando de ter um lugar onde eu me encontro com o Senhor. Isso vai fazer a diferença na sua vida inteira.
A régua vai para muito alto assim, pastor, ela precisa ir. Os tempos que estão diante de nós são sombrios, meus amigos. E só vai prevalecer aqueles que tiverem emoções construídas sobre joelhos resistentes.